Olá! Vamos, hoje, continuar o nosso estudo a respeito do Livro da Esperança, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje em estudo o capítulo 13, que nos fala na hora da tristeza. E o versículo utilizado por Emmanuel para essa reflexão está em Mateus 5,14, que diz: Vós sois a luz do mundo. Palavras de Jesus. E ele utiliza também de referência Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 27. Não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos. É a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos os meios que o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Então vamos ver o que Emmanuel vai nos falar a respeito hoje, né? Entraste na hora do desalento, como se te avizinhasses um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento, mágoas antigas surgem à tona. Sentes-te a afeição do viajor, para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fatigado, ao sacudir em vão as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance a tristeza inútil. Então aqui, a nossa mensagem hoje vai falar sobre os nossos momentos de tristeza. E quando a gente passa por esses momentos de tristeza, são os momentos em que a vida nos coloca em situações desafiadoras. E essas situações podem ser diversas. Pode ser uma doença, pode ser um problema familiar, pode ser um problema de relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira. Pode ser um problema com seus filhos, pode ser alguém que te trai, né, a sua confiança de alguma forma. E quando isso nos acontece, nós entramos num processo de dor. Nós sofremos. E aí a gente pode pensar nesses momentos de tristeza em cultivar essa tristeza. E aí a gente afunda nela e traz para nós uma série de desarranjos de ordem emocional e de ordem espiritual. Então, a primeira coisa que Emmanuel nos coloca aqui é assim, que a gente não permita que a ansiedade nos lance a tristeza inútil. E em todos os momentos em que nós passamos pelas situações de dor e de sofrimento, nós precisamos sempre guardar a certeza de que Deus caminha conosco e de que todo processo de dor tem um fim. E que nós precisamos, nesses momentos, reunir força, coragem, resignação e termos resiliência para enfrentar essas dificuldades. Lembrando que é através das dificuldades que o nosso espírito amadurece. E é muitas vezes sendo colocados à prova que nós vamos ter a oportunidade de refletir mais profundamente a respeito do Evangelho de Jesus e ter a oportunidade de praticar este Evangelho. Emmanuel continua: se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados, quando não conhecem a própria situação, qual seria de desejar, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que lhe dará ajuste. Então aqui ele fala sobre a incompreensão e fala que nós devemos seguir servindo e esperar que o tempo trará o reajuste para aqueles que não te compreenderam.
para aqueles que praticaram a incompreensão com você. Servir, trabalhar. Não se fechar num casulo e se isolar de tudo. Servir. Se amigos te abandonaram em árduas tarefas, à caça de considerações que lhes incensem a personalidade, medita nas crianças afoitas, empenhadas a jogos e distrações, nos momentos do estudo, e prossegue servindo a esperar que a todos renovará na escola da experiência. Então, em alguns momentos da nossa vida, quando nós estamos passando por provações, pode acontecer de amigos nossos, aqueles que nós achávamos que eram nossos amigos, não é? Se afastarem de nós, nos darem as costas, porque precisam cuidar de assuntos que lhes sejam pertinentes. Então ele diz que mesmo nesses casos, nós deveremos continuar servindo e esperar pelo tempo, porque todos nós seremos renovados pela escola da vida. Todos nós aprenderemos e em algum momento iremos praticar a lei de amor, de respeito ao próximo e compreenderemos que o nosso papel é também auxiliar o semelhante. E ele segue. Se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação para que se refaçam, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. E aqui ele fala de um processo que para todos nós ainda encarnados, por mais que nós tenhamos conhecimento da vida espiritual, ainda é um processo desafiador, que é quando a morte ceifa alguém que nós amamos. Só que nós precisamos, mesmo diante da morte, mesmo diante do túmulo, nos lembrar que aqueles que partiram deixaram apenas a veste física e que os seus espíritos permanecem vivos em outro lugar, no mundo dos espíritos. Mas para que estes nossos amores possam ficar bem e seguir o seu caminho, nós precisamos nos conformar, nós precisamos aceitar esse processo de desligamento e aguardar servindo, porque haverá o dia do reencontro. Todos aqueles que nos antecedem no túmulo, a todos eles um dia nós reencontraremos, porque os laços de amor nos unem e esses laços também nos reúnem depois no mundo dos espíritos. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável à faixa estelar, nas trevas em que jornadeiam, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que no instante oportuno a cada problema descortinará solução. Então, se mesmo diante das nossas próprias aflições, nós estivermos sentindo que está tudo muito pesado, vamos nos lembrar daqueles que estão na nossa retaguarda, atrás de nós, que estão desfalecendo e que precisam do nosso amparo, da nossa ajuda. E olhemos sempre para aquele que precisa mais do que nós. E seguimos como? Servindo e aguardando o tempo. Olha quantas situações que Emmanuel nos colocou aqui. E para todas elas, ele nos dá um conselho. Serve e espera. E essas palavras, trabalha e espera, também foram ditas por Abigail a Paulo de Tarso, quando Paulo estava desanimado diante das dificuldades que ele via se agigantarem à sua frente. Então, Abigail lhe aparece e lhe diz: serve, trabalha, ora e espera. E esse mesmo conselho está nos sendo dado por Emmanuel. Nós precisamos continuar trabalhando em prol do semelhante, mesmo que as dores nos alcancem, porque o melhor remédio para as nossas dores está em servir ao próximo.
E ele vai concluindo dizendo: lembra-te de que podes ainda hoje o raciocínio para os que te dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada, que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se levante para a defesa de injustiçados e desvalidos. Não te detenhas para relacionar dissabores. Segue adiante. E se as lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. Então, nós temos que nos lembrar que, por maior que seja o nosso sofrimento, nós precisamos lembrar que estamos amparados por Jesus e que Ele caminha conosco nos nossos momentos mais difíceis, nas noites mais escuras da nossa existência, e que Ele nos sustenta e que Ele nos conforta, e que nós não podemos e não devemos nos fechar na nossa dor. Nós precisamos encontrar forças e coragem para continuar servindo, praticando o Evangelho de Jesus. Porque será assim que nós receberemos maior amparo do alto. Porque Deus cuida daquele que cuida do semelhante. Nós estaremos sempre amparados nessa jornada. Nós sempre teremos pessoas que estão junto de nós e as quais nós podemos ajudar, mesmo que estejamos passando pelos nossos processos de dor e de sofrimento. E devemos prosseguir servindo e aguardar que Deus fará do amanhã um novo dia, com novas experiências. E os nossos sentimentos se renovam a cada manhã, quando nós perseveramos na tarefa de amor, na tarefa de viver o Evangelho. Então, que mesmo diante das maiores tristezas que possam estar assolando o nosso mundo íntimo, que saibamos aguardar, servir, esperar e orar, porque estaremos sempre, sempre, sempre sendo amparados e conduzidos por Deus. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.